Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. São poucos os textos no Evangelho de João que se referem a assuntos financeiros, especificamente a normatização de dízimos e ofertas. Mas eu gostaria de compartilhar com você uma das experiências que nos fazem refletir sobre princípios que estão contidos acerca desse assunto. Está no Evangelho de João, capítulo de número 6, os versos de 1 a 15, na experiência da multiplicação de pães e peixes, onde disse: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós temos então uma experiência bastante interessante em que nós podemos compreender alguns princípios que são sempre aplicados de maneira prática por Jesus e que podem ser contrastados com outros textos que tratam do mesmo tema. Jesus vê necessitados e Jesus, olhando para os necessitados, pede que os discípulos tragam provisão. De alguma forma, isso é um ensinamento bíblico a respeito de bens e de finanças, porque Jesus está dizendo que os necessitados que nos cercam são nossa responsabilidade. Jesus também nos ensina que o nosso sustento e os nossos recursos não provêm da estrutura material que nós temos. Talvez a grande crise que alguns de nós tenham seja como é que nós vamos poder dar conta de uma obra tão grande com tantos necessitados se nós não temos recursos, se não temos dinheiro suficiente. Jesus nos ensina que o nosso sustento integral não vem da quantidade de recursos que nós temos, mas vem de Deus. E que o nosso trabalho, que é digno, que é justo, que é um mandamento de Deus, é apenas uma maneira que nós temos de fazer a sua vontade em um lugar onde nós podemos atuar profissionalmente. Nosso grande amigo e orientador espiritual, o pastor Jamê, tem uma expressão a respeito disso muito interessante. Ele sempre diz que Deus é tão bom que ele nos dá uma missão, que é o nosso trabalho, que é nossa obrigação, e a sua bondade é tão grande que ele ainda nos dá um salário para que a gente possa cobrir as despesas da missão que ele mesmo nos deu. Então esta é possivelmente a melhor maneira de nós entendermos o que Jesus está propondo aqui para a gente. Jesus olha para os discípulos e fala: a multidão está faminta. E Jesus estava falando isso em todos os aspectos, no sentido espiritual, mas também no sentido material. E os discípulos disseram: não temos dinheiro para alimentar toda essa multidão. E então Jesus multiplica os pães e os peixes que foram ofertados por um garoto, que vem e oferece a Jesus o seu tudo, o que mostra também um princípio espiritual. Nossos dízimos e as nossas ofertas não são apenas uma parte daquilo que temos, mas devem ser sempre o nosso tudo. Nós devemos sempre entregar tudo a Deus e perguntar o que Deus quer que seja feito.
Como costumeiramente somos pessoas apegadas a bens materiais, a nossa primeira crise é: mas e se eu der tudo, com que haverei de me sustentar? E então Jesus mostra que o nosso pouco, quando de coração dedicado completamente a Deus, é multiplicado, alimenta todos os necessitados ao nosso redor e ainda nos traz de volta o suficiente para o sustento da estrutura ministerial. Curiosamente, voltam daqueles 5 pães e 2 peixes, 12 cestos grandes, cheios de alimento. 12 é o mesmo número dos apóstolos, os mesmos que tiveram dificuldade de empenhar a sua fé para sustentar aquela multidão, agora receberam de uma oferta tão pequena um sustento pleno para toda a multidão e, além disso, cestos cheios para si mesmos, para mostrar que Deus sempre cuida de nós. Deus sempre sustenta a sua obra, Deus sempre sustenta aqueles que se dedicam à sua obra. Portanto, os ensinos de Jesus aqui são muitos e variados. Jesus é o nosso sustento, nada nos faltará. Precisamos dedicar o nosso tudo a Deus, perguntar como Ele gostaria que nós utilizássemos esses recursos. Qual é a parte que devemos dedicar à sua obra? Qual é a parte que devemos dedicar aos necessitados? Qual é a parte que devemos dedicar ao cuidado das nossas próprias despesas? E Deus, com sabedoria, vai nos direcionar a respeito destes temas. Sobre esse assunto, já outros podcasts foram gravados anteriormente, você pode voltar a eles e estudar em vários outros textos junto comigo tudo o que a Bíblia nos diz sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento. Acho que seriam bastante proveitosos esses ensinos a você. Por hora que estes ensinos encham seu coração, que você ore, fale com Deus e peça a Ele para ministrar ao seu coração o que Ele gostaria que você aprendesse sobre a administração dos recursos que Ele tem depositado com confiança sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.